Bom, no último vídeo vimos a parte de cônicas de parábola. Hoje a gente vai ver elipse, certo? Entrando numa nova figura agora. E elipse se baseia basicamente numa parábola em questão de assuntos. É basicamente a apresentação dos seus elementos e da propriedade da elipse, ou seja, o que é uma elipse, seus elementos e sua equação vetorial. E depois disso, ela tanto transladada fora do eixo do centro dela e acabou, é só exercício. E a mesma coisa para hipérbole. Bom, elipse, então, diferente da... Cada figura, né, ela tem uma propriedade intrínseca a ela. A parábola é o lugar geométrico do plano onde todos os pontos equidistam de dois pontos, cujo é o foco e de uma reta diretriz. Ou seja, a necessidade para que eu tenha uma parábola, obviamente além do próprio plano, é uma reta em um ponto fora dessa reta diretriz. E aí eu tenho uma parábola. Na elipse é semelhante. A elipse é o lugar geométrico do plano onde não há uma equidistância dos pontos, mas sim há uma equidistância dos pontos, na verdade, mas há uma soma de distâncias constante. Por exemplo, elipse é o lugar geométrico elipse é o lugar geométrico do plano onde dado ponto P e distintos pontos F1 e F2 temos que a soma, ou seja, o resultado obtido de uma adição, a soma das distâncias né, na verdade, das distâncias dp a F1 e F2 é constante, certo? A gente teria isso aqui na definição de elipse. Bora lá. Elipse é o lugar geométrico, certo? Do plano dado ponto P e pontos F1 e F2, temos que a soma das distâncias de P a F1 e F2 é constante. Basicamente, resumidamente, isso aqui seria elipse, certo? Bom, deixa eu ver. Então, agora eu vou representar isso aqui, certo? Bom, imagine um ponto P. Esse ponto é um ponto pertencente. Aliás, na verdade, eu acho que isso aqui tá redundante o que eu escrevi, tá? Eu acho que eu tenho que alterar isso daqui, porque eu escrevi de uma certa forma. É o lugar geométrico dos pontos de um plano. Eu tenho que ter como melhorar isso aqui, calma aí. É o lugar geométrico dos pontos do plano, mas que é do plano também, né? É o lugar geométrico dos pontos do plano. Deixa eu alterar isso aqui para ficar melhor. Pontos do plano, cujo a soma das distâncias a dois pontos fixos desse plano é constante. Dois pontos fixos desse plano é constante. Pronto. Isso aqui seria elipse, certo? Ou seja, eu tenho um ponto P, eu tenho dois pontos fixos. Eu tenho um ponto F1 e um ponto F2, por exemplo.
Nesse caso, eu estou falando aqui que F1 é diferente de F2. A distância, que é representada pelo módulo do vetor F1P e F2P, né, o vetor F1P, F2P, que representa, o módulo disso representa a distância do ponto P ao ponto F1, vamos dizer, é constante essa soma, ou seja, essa distância aqui do ponto P ao ponto F1 mais a distância do ponto P ao ponto F2 é igual a uma constante, tá? E essa constante a gente dá nome para ela, para que a gente consiga trabalhar com isso, certo? Essa constante a gente determina que é um número qualquer que é o dobro de um número A dado qualquer, em que a gente chama que esse A pertence aos reais, tá? Se A ele está pertencente aos reais, tal que 2A é maior que 2C. Ou seja, equivale a dizer que A é sempre maior que C. A gente vai entender o que seria esse C e o que seria esse A na figura da elipse, certo? E a gente vai entender como seria a figura da elipse dado quando a gente for fazer a equação vetorial dela, tá? Bom, de forma resumida, esse C seria um número qualquer, tá? Tal como A aqui que nós tomamos é um número qualquer. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é enunciar, né? Isso daqui. Então, como que vai ser? Primeiro, eu vou adiantar para vocês como é o desenho da elipse. E a gente vai falar sobre os elementos dela. Bom, o desenho da elipse é, de forma resumida, meio que um círculo, porém curvo. Esse aqui é o desenho da elipse, certo? E, na verdade, a gente vai ver também que o círculo não provém da elipse, mas sim aliás, é o contrário, né, que eu falei. Não é a elipse que provém do círculo, e sim o círculo provém da elipse, né? Bom, então eu vou falar algumas propriedades antes da elipse. Uma das propriedades é os nomes das coisas, né? Vamos dar nome aos bois, cujo é chamado elementos da elipse, né? Vamos lá, elementos. Eu vou criar um tópico como elementos. Bora lá. Primeiro, o que seriam os pontos F1 e F2 que eu coloquei ali? F1 e F2 são chamados de pontos focais, cujo é nada mais do que o foco da elipse. Enquanto a parábola só existe um foco, a elipse existe dois focos, certo? Bom, o que a gente tem mais? A gente tem que a distância entre os focos se chama distância focal, tá? É a distância entre os focos. Ó, vamos lá. Distância focal, certo? Distância focal é a distância entre os focos. Então, o que a gente fala? A gente chama, por exemplo, como é constante sempre essa distância aqui do ponto P a esses dois pontos, o que acontece? Se eu for traçar aqui, eu tenho um centro da elipse, certo? Ou seja, o ponto C é o centro da elipse, certo? E o centro da elipse é obtido mediante ao ser ponto médio do segmento que interliga os focos, ou seja, F1 e F2. Se eu interligo os segmentos F1 e F2, eu obtenho que o ponto médio da elipse é o ponto médio desse segmento, certo? E bom, por consequência, por ser o ponto médio desse segmento, se eu chamar que a distância entre os focos é um número 2D, por exemplo, qualquer, aliás, 2B que a gente chama, perdão, 2B qualquer, eu tenho que aqui resultaria em B e aqui resultaria em um valor B, certo? E isso aqui seria, no caso, a distância entre os focos. Na verdade, é 2C, perdão. Eu chamo que isso aqui, no caso, seria C. É aqui onde vem o C, tá? É aqui onde vem o C. Ou seja, o C, 2C, seria a distância entre os focos, perfeito, na elipse. Então, cada coisinha aqui mede C, tá bom? Perfeito, perfeito. A gente já falou do centro, a distância focal, no caso aqui, que é entre os focos, vale 2C, né?
que neste caso é a distância entre os focos, entre os pontos F1 e F2. Falando sobre o centro, temos a apresentação dos semi-eixos ou eixos. Na verdade, semi-eixo não, é eixos, né? A gente tem o eixos maior e menor, é só isso. O maior e menor vai ser determinado como daí o y. O maior é literalmente o eixo maior, que neste caso, se você for observar, analisando, né, no olhômetro, esse seria o eixo maior, e esse aqui é um eixo menor. Então é basicamente isso, aí o y vai ter um eixo maior e um eixo menor, tá bom? Bom, o que acontece agora, já que eu estou apresentando os elementos da elipse, a gente tem que apresentar outras coisas. Esse A que eu tinha comentado aqui, onde que ele aparece aqui na elipse? Além disso, a elipse também tem vértices, tá? Quase que eu esqueci de dizer. Os vértices da elipse são exatamente os pontos pertencentes a ela. A gente tem A1, A2, B1, B2, tanto faz. É tranquilo isso aqui. E outro elemento dela é a excentricidade. E eu vou comentar o que seria essa excentricidade, tá bom? Mas, por enquanto, a gente não vai falar sobre a excentricidade, porque eu preciso falar sobre outras coisas. Primeira coisa. Eu falei sobre esse C e esse C apareceu aqui. E o C a gente entendeu que é a distância sempre entre os focos, certo? Na verdade, não é a distância entre os focos. O C é sempre obtido mediante a distância focal dividido por 2, ou seja, a semidistância entre os focos. Perfeito? Beleza, se isso aqui é C e C, observe que essa união ao mesmo ponto sempre vai formar um triângulo. E esse triângulo sempre será retângulo mediante ao centro da elipse. Ou seja, esse triângulo aqui, por ele ter um dos lados iguais e um dos ângulos iguais, consequentemente, na verdade, por essa soma dessa distância ser constante, a gente prova, por semelhança, que esse ângulo aqui também é constante. Então, a gente prova que esses triângulos são semelhantes, certo? Se esses triângulos são semelhantes, esses triângulos são proporcionais ou, no mínimo, iguais. Neste caso aqui, eles são exatamente iguais, por causa dessa ideia de ser constante, certo? Bom, se a soma das distâncias vale 2A, eu posso falar simplesmente que em modo cada um desses segmentos vai valer A, certo? E esse segmentozinho, a altura aqui do triângulo, que na verdade é o pegar o eixo menor e dividir por 2, já que é o centro da elipse, a gente fala que vale B, ou seja, 2B equivale a dizer que eu tenho o eixo menor, certo? E o A equivale a dizer que eu tenho exatamente o eixo maior, perfeito? O A sempre é a medida dessa distância, né, que configura o eixo maior. E o C ali é a semidistância entre os focos, perfeito? É basicamente isso que nós temos com uma apresentação de elementos da elipse. A excentricidade nada mais é do que uma razão obtida entre essa semidistância entre os focos, que seria, no caso, essa distância da origem do centro para o ponto focal, certo? Que é representado por C, sobre a medida do eixo maior, que no caso equivale também ao mesmo valor disso daqui, que seria A. O que acontece, gente? Uma coisa que eu buguei muito quando estava estudando era a seguinte coisa. Primeira coisa, cara, eu entendi, 2A é um número qualquer, e A é um número que pertence aos reais, ou seja, consequentemente 2A também pertence aos reais. Beleza, e 2A é maior que 2C. Ele disse que A é maior que C. O porquê eu não tinha entendido ainda. Agora eu entendo. Por quê? Porque o C é essa distância entre o semi-eixo, que é a distância do centro para o ponto focal. Beleza, C tá aqui. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, né? E não é C não, né? Perdão. É que é B. Que é B. Cometi um pequeno deslize aqui. Eu acho que é B. Faz mais sentido. Beleza, então faz sentido, né? A medida de A ser maior que B. Por quê? B é uma das medidas do semi-eixo. Ou seja, 2B é a medida do eixo menor. E 2A é a medida do eixo maior. Então faz sentido A ser maior que B. Mas agora é uma coisa que eu não entendi. Por quê? Se aqui é 2A, por que o A aparece aqui? Gente, vocês têm que se ligar. 2A é um número. É o dobro de A. É um número qualquer. É a mesma coisa. 1 e 2 são semelhantes? São números iguais? Não são. 1 é diferente de 2. 2 é diferente de 1, cara. É só o dobro. É o dobro de 1.
entendeu? Então, esse 2A aqui é um número qualquer, que é apresentado 2A para facilitar a nossa vida. E o valor de A é um outro número qualquer, certo? É a metade de 2A, né? E essa metade de 2A ela equivale a essa distância. Isso é uma coisa que eu tinha bugado quando eu tinha apresentado o conceito de elipse. Bom, falado isso, a gente vai falar o quê? Essa excentricidade há detalhes nela. O que acontece? Se A é maior que B, na verdade, não é B não, é C mesmo, perdão. Mas também A é maior que B, tá, gente? Eu posso deixar isso daqui também, mas no caso 2A também é maior que 2C. Perfeito? Ou seja, A é maior que C. E faz sentido isso daqui que eu escrevi, tá? Por quê? Olha, se a gente for analisar, pegando esse triângulozinho aqui e aplicando Pitágoras nele, a gente tem que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. E a gente sabe que por ser um triângulo, A é maior ou igual ao produto dos catetos. Ou seja, pegando individualmente, se A já é maior que B, A é maior que C. Ou seja, é válido dizer isso, essa relaçãozinha daqui, perfeito? Perfeito. Então, o que, que a gente tem? A gente tem a seguinte coisa. A gente tem esse Pitagorazinho que vai nos ajudar a descobrir as coisas. E também nos ajuda a dizer o quê? Se, no caso, A é maior que C, e eu tenho aqui C sobre A, beleza, ó. Se A é maior que C, se você dividir por C ambos, se você dividir por A ambos lados, né? Eu tenho A dividido por A, que é 1, C sobre A. Então, observe que C sobre A é menor que 1. E como não há possibilidade de C ser igual a, o quê? Não há possibilidade de C ser igual a, por quê? Não é que não haja possibilidade, Mas, calma aí. Mas se A é sempre... Aliás, não há possibilidade, né? Por quê? Se C for... Pera aí. Se A é maior que C, então necessariamente C sobre A é alguma razão maior que zero. Então tá entre 0 e 1, certo? Então a excentricidade, e isso aqui é a excentricidade. Logo, a excentricidade é um valor obtido entre 0 e 1. E há sim possibilidade de ser zero. Da excentricidade ser zero, que é a possibilidade de C ser igual a A, tá? Eu já ia cometer besteira. Aliás, de A, C na verdade igual a zero. Perdão. Aliás, C, né? Eu sempre esqueço, perdão. Aliás, C igual a zero. Por quê? Porque o C não é a distância entre os focos, então se C é igual a zero, F1 coincide de ser F2, ou seja, só existe um foco. E, na verdade, quando a excentricidade é igual a zero, observem o quê? Qual é o conceito de elipse? Elipse é o lugar geométrico dos pontos do plano, cuja soma das distâncias de dois pontos fixos desse plano é constante. Beleza. Isso significa dizer o quê? Se F2 e F1 é o mesmo ponto, a gente pode imaginar que está aqui no centro, qualquer distância, se eu pegar o ponto P e eu vou lá até o ponto focal, que são os mesmos, essa soma dessa distância é a mesma, que é uma mesma distância. Então, se qualquer ponto do plano ele tem uma distância fixa, observe que ele vai formar um círculo. Ou seja, sim, quando a excentricidade é igual a zero, quando E é igual a zero, eu tenho um círculo. Perfeito? É uma coisa que vale dizer aqui, certo? E depois a gente vê quando a excentricidade é igual a 1, tá? Quando a excentricidade é igual a 1, no caso eu estou falando que essa distância é igual a... eu estou falando que C, no caso, tem o mesmo valor de A, né? Do eixo ali, certo? Bom, dado isso, então, a apresentação da elipse, a gente vai para formar a equação da elipse, certo? Aí vai formar aqui a equação da elipse. E que é um tanto demorado esse processo. Mas é parecido com o da parábola, né, na verdade. Equação da elipse, e a gente sempre trabalha ela na origem do sistema. Observem a seguinte coisa. Apresentado isso, né, eu ainda posso, na verdade, eu acho que dá sim para falar sobre a excentricidade da elipse igual a 1, porque não vai morrer, não.
Mas... Bora lá. Bora interpretar. Vamos lá. É que eu nunca tinha parado pra pensar na excentricidade igual a 1, não, porque preguiça, né? Mas é simples. Ó, se C é o semi-eixo ali, que é a distância entre o foco para a origem, C é igual a A, certo? B, então, necessariamente é 0, certo? B é necessariamente 0. E B é o quê? O semi-eixo menor. Bom, se o semi-eixo menor é 0, eu já não vou ter uma figura que vai ser construída mediante esse eixo. Ou seja, ele vai estar exclusivamente para cá. Então, necessariamente é um segmento de reta, né? Porque os vértices iriam se coincidir, né? Ia se tornar um segmento de reta. É basicamente isso, né? Porque é só você imaginar, gente. Se eu tô sempre pegando um ponto P, que é equidista de dois outros pontos, mas B sempre é igual a 0, esse eixo não pode existir. Ou seja, como esse eixo estivesse diminuindo. Então, vai sobrar só um segmento assim, na horizontal. Tá bom? Então, excentricidade igual a 1 é uma reta. Tá? Eu queria colocar uma musiquinha aqui de fundo pra vocês, mas vai tomar copyright, porque eu queria colocar outra música. Enfim, mas dá nada não. Até tendo um barulho aqui, né? Minha mãe tá no celular aqui do lado, tá pesquisando as coisas dela, e tá tendo obra. Então, vai ficar um pouquinho de barulho na gravação. Bom, então vamos lá. Equação da elipse na origem do sistema. Como que a gente vai construir? Gente, é simples construir, tá? O enunciado é muito simples também. Dado ponto P, e a gente vai dar essas coordenadas do ponto P, como da elipse, x, y, qualquer, tá? E pontos focais F1 e F2. É basicamente isso. E a gente vai construir com esse enunciado é suficiente para que a gente construa a figura da elipse, certo? Então, vamos lá, construir a figura aqui da elipse. É bem simples, tá? Seja dado o ponto PXY pertencente, né, à elipse. Pertence à elipse. Deixa eu escrever aqui, ó. Fica mais bonitinho. Pertence à elipse. E a gente vai dar coordenadas quaisquer. O que acontece, gente? Se você for ver essa figura, você sabe que, no caso, se eu considero que o eixo Y está aqui e o eixo maior está sobre X. Nesse caso, a gente fala que a elipse, o eixo maior está sobre X. A gente, basicamente, está considerando sempre o eixo maior, tá? Os focos sempre vai ficar no eixo maior da elipse, independente dos focos estarem aqui ou aqui. Onde os focos estiverem é o eixo maior, perfeito? É uma coisa que eu percebi aí quando eu estava fazendo exercício. E a gente vai dar coordenadas, certo? Eu vou dar as coordenadas para F2 como o centro fosse a origem do sistema, certo? C00. Então aqui, essa medida equivale a C. Então quer dizer que esse segmento, as coordenadas de F2, né, será x igual a C, y igual a 0. E para aqui esse C daqui do F1 é menos C, né? Então, de focos F1 menos C0 e F2 C0. E acabou, gente. A gente só precisa disso. Pronto, esse aqui é o enunciado, acabou. E agora, esse aqui abordando, sendo o primeiro caso, é o eixo maior está sobre X. Bom, se o eixo maior está sobre X, significa dizer o quê? Que a distância do ponto P ao foco 1, a soma dessas distâncias do ponto P ao foco 2, é igual a constante 2A. Perfeito? Então, o que significa dizer essa distância? Significa dizer que eu tenho o vetor F1P, o módulo dele, e a soma com o vetor F2P, nesse caso, seria igual a 2A. Pronto. Se é o módulo de um vetor, aqui a gente sabe trabalhar com vetor, né? É só, primeiro eu tenho que determinar que é um vetor F1P, que é a diferença entre as coordenadas de P para os pontos,
No caso, P tem essas coordenadas, o ponto F1 tem essas coordenadas, ou seja, x menos C é x mais C. Ele tem essa coordenada. Y menos 0 é o próprio Y. Então, a coordenada do vetor F1P, na verdade, é x mais C, vírgula Y. Como é o módulo disso, é x mais C ao quadrado mais Y ao quadrado. Logo, escrevendo de forma direta, vai ser x mais C ao quadrado mais Y ao quadrado, certo? E isso aqui é esse módulo desse vetor aqui. E, na verdade, F2P é parecido porque é x mais menos C, logo x menos C, e y menos 0, que vai ser y. E, então, módulo disso, desse vetor, é a mesma coisa. X menos C quadrado mais y quadrado. Isso tudo igual a 2a. Pronto, e aqui você desenvolve a conta. Acabou, não tem mais para onde correr não, tá? Que é bem simples, né? X quadrado mais 2cx mais c quadrado, y mais quadrado. Raiz quadrada disso, perdão. Esqueci de dizer. Raiz quadrada disso, né? Que é o módulo. Agora, x quadrado menos 2cx mais c quadrado mais y quadrado. Isso aqui, 1,5, tá? Isso aqui igual a 2a. E o que vai acontecer agora é a seguinte coisa, gente. A gente vai só desenvolver a conta, tá? Basicamente, o seu objetivo é só desenvolver a conta. E manipulá-la. Aí, o que vai acontecer? Ele vai manipular ela da seguinte forma. Primeiro, seria muito interessante eu tirar essa raiz quadrada, certo? Que está aqui. Então, eu vou fazer 2a, eu subtraio todo esse membro daqui. Então, vai ficar x quadrado menos 2cx mais c quadrado mais y quadrado. Isso tudo elevado ao meio. E se eu elevo ao quadrado todo esse membro, eu vou chamar que tudo isso aqui, pessoal, todo esse membro, junto com a raiz, se chama a', tá? Para facilitar a minha vida. Ou seja, isso igual a a'. E então, eu elevo ao quadrado, tudo que está ali dentro do radical vai permanecer, certo? Eu acho que é radical, radicando, não sei, não me lembro o nome dessas paradas, não. Isso aqui tudo vai se elevar ao quadrado. Se isso se eleva ao quadrado, você vai ter, presta atenção na seguinte coisa. 2a ao quadrado é 4a quadrado, perfeito? E aqui, como tem sinal de menos, menos a', vai ser 2 vezes o primeiro termo, que é o primeiro monômio, vezes o segundo. Ou seja, 4a', perfeito? Mais a' ao quadrado, que vai ficar exatamente o conteúdo aqui de dentro. X quadrado menos 2cx mais c quadrado mais y quadrado, perfeito? Bom, então observe que a gente já temos monômios semelhantes, a gente cancela, né? Isso quer dizer o quê? Cancelar, subtrair o mesmo termo de ambos os lados, o que faz de um lado a equação faz do outro. Subtrai o termo y quadrado, subtrai o termo c quadrado, vai sumir essas coisas. Isso aqui vai se reduzir a 4cx igual a 4a quadrado menos 4a'. Neste caso... Ok. Fica à vontade. Então, fica 4cx, divide os membros por 4. Vai ficar cx igual a quadrado menos a'. Neste caso, eu posso... O meu objetivo aqui agora é tirar o radicando do a'. Logo, eu vou somar a' e vou subtrair cx. Nesse caso, eu vou deixar o termo a quadrado isolado, o a' isolado, para quando eu elevo ao quadrado, facilite a minha conta. Nesse caso, a' e subtrai cx. Agora, o que a gente vai fazer? Ao elevar ao quadrado, eu vou obter a ao quadrado, a' ao quadrado, que vai ser o conteúdo daqui de dentro. Logo, x quadrado menos 2cx mais c quadrado mais y quadrado, certo? E isso tudo, eu vou elevar isso aqui ao quadrado, logo vai ficar a quarta menos 2 vezes o primeiro termo, a quadrado cx, mais c quadrado x quadrado. Nesse caso, agora é só fazer a distributiva e reduzir os monômios restantes, e a gente vai obter uma coisa interessante.
que vai ser a equação da elipse. A quadrado x quadrado menos 2a quadrado cx, a quadrado c quadrado, a quadrado mais a quadrado y quadrado, igual a quarta menos 2a quadrado cx mais c quadrado x quadrado. Vamos reduzir os termos que já temos em comum. Nesse caso aqui, a gente só tem esse termo em comum. Soma 2a quadrado cx, e a gente cancela de ambos os lados, então. E vai sobrar a quadrado x quadrado mais a quadrado c quadrado, a quadrado y quadrado igual a quarta mais c quadrado x quadrado. Você poderia pensar aqui agora que não tem termos para se reduzir e que acabou a conta essa equação da elipse. Não, primeiro que não está no formato de uma equação, né? Tá no formato de uma equação sim, mas não tá bonito de se ver isso aqui. Você tem um termo A distributivo, distribuído ao longo de toda a equação, e tem um termo que não está dependente de A. Então, como a gente poderia trabalhar com isso? Bom, a gente trabalha com isso da seguinte forma: a gente vai basicamente ver se há termos ao colocar em evidência que eu possa simplificar a minha equação. E é assim que vai acontecer, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai utilizar do auxílio da equação que a gente achou anteriormente, que vem do Pitágoras da própria elipse, que vai nos dizer o quê? Que a quadrado é igual a b quadrado mais c quadrado. Claro, cada um desses termos tem uma identidade na elipse. Nesse caso, o que a gente vai fazer aqui é tentar surgir com alguns desses termos. Então, observe que já consegue surgir com alguns termos. Por exemplo, vamos lá. Deixa eu parar para pensar aqui, ó. Esse termo cx quadrado aqui, por exemplo, subtrai ele de ambos os lados. Nesse caso, ele passa para o famoso outro lado. Nesse caso, eu tenho a quadrado x quadrado menos c quadrado x quadrado. Observem que esse termo ele pode ser decomposto na seguinte forma: colocando x quadrado em evidência, a quadrado menos c quadrado. Essa semidiferença de quadrados ela representa b quadrado ao subtrair c quadrado de ambos os lados. Nesse caso, isso aqui se tornará b quadrado. B quadrado. Logo, o que vai acontecer é a seguinte coisa: essa diferença de termos a quadrado, x quadrado, c quadrado, x quadrados, vai se tornar o quê? X quadrado, b quadrado. Ou seja, esse termo já se reduz e aquele dali também. O que eu posso fazer? Eu posso fazer de outra forma? Também posso fazer de outra forma. Observem que permanece a quadrado, y quadrado, igual a quarta menos a quadrado c quadrado. Você subtrai de ambos os lados a quadrado c quadrado, ou seja, a quadrado c quadrado passa para cá e você coloca a quadrado em evidência. Ao colocar a quadrado em evidência, você vai ter o próprio a quadrado menos c quadrado. Observe que a quadrado menos c quadrado é uma identidade b quadrado. Logo, x quadrado b quadrado mais a quadrado y quadrado igual a quadrado b quadrado. E a gente agora sim chegou na equação reduzida da elipse, que se chama, tá? Aqui a gente já tinha a equação da elipse, mas ela não estava reduzida, na sua forma mais simples, mais pura. Então você vai ver assim na internet ao jogar a equação da elipse aí. Você vai ver dessa seguinte forma. Ó, nesse caso, o que a gente vai fazer? Vai dividir todos os termos aqui, por exemplo, para reduzir e ficar com x quadrado e y quadrado. Observe que se eu dividir o termo por a quadrado ou b quadrado, eu tenho a seguinte equação: x quadrado sobre dividido por a quadrado b quadrado some e sobra a quadrado. E ali no y quadrado sobra b quadrado. E isso aqui, a quadrado b quadrado dividido por ele mesmo é igual a 1. E aqui é a equação reduzida da elipse, certo? E é assim que, ao você jogar na internet, a equação da elipse vai surgir. Mas no caso há o porquê. O porquê exatamente provém da definição da distância, tá bom? Da distância. E ao fazer todo esse desenvolvimento, você tem isso daqui. Você precisa saber esse desenvolvimento inteiro? Sendo sincero, não é muito difícil. Sendo sincero, ele só dá trabalho para você enxergar essa redução daqui com o utensílio desse Pitágoras daqui. Mas
você tem que conhecer, obviamente, a própria definição de elipse. A definição de elipse, a equação dela surge da definição. Então, é uma coisa que você tem que saber a própria definição. E chegar lá também seria ideal. Porém, não. Na verdade, você não precisa saber todo esse desenvolvimento. Não precisa saber essa demonstração, não. Essa demonstração, na verdade, não será de muito será de auxílio para você ganhando mais flexibilidade. Por exemplo, ela é parecida com a da parábola, que a gente usa também o conceito de distância já trabalhado. Então, para construir essas figuras, não, você não precisa saber essa demonstração inteira, porque você já estudou distância, então necessariamente você tem que saber. Então, você só precisa saber que a equação da elipse fica nesse formato, que é das coordenadas dela ao quadrado, a soma desses monômios ao quadrado, e esse termo A aqui, na verdade, representa o semi-eixo maior e o B semi-eixo menor. E no caso de tudo isso é igual a identidade, que dá igual a 1, certo? É basicamente isso que é a equação da elipse. Isso no primeiro caso, quando o eixo maior está sobre x. Quando é o segundo caso, que o eixo maior está sobre y, gente, na verdade só há uma inversão. Qual é a inversão na equação? A gente tem x² sobre b² e tem y² sobre a² igual a 1, certo? Essa é a única inversão. No caso, essa aqui seria equivalente ao segundo caso. É basicamente isso, tá, pessoal? Não tem muito o que se dizer, não. Bom, espero que tenham gostado do vídeo e fiquem com Deus.